Esta conferência será gravada agora. A coordenação de plenário para os encaminhamentos de praxe. Ata da 24ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheira Selma Roberto de Almeida Brito, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reunidos os senhores conselheiros, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente solicitou a inversão de pauta devido a compromissos pessoais. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Conselheiro relator, Anselmo Roberto Almeida Brito, TC 13063-2019, TC 17986-2017, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos números 833 a 858. Foi colocado em votação a preliminar do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante quanto à competência da Câmara deliberar sobre os processos de ato de registro de aposentadoria. Pronunciamento na íntegra. TC 2298-2020, TC 13063-2019, TC 3421-2021, TC 5779-2011 e TC 13624-2019, todos retirados de pauta por apresentar falhas na informação dos processos. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 1375-2020, denúncia e representação, aprovado acordo 859, TC 12059-2020, comunicação, aprovado acordo número 860. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 323-2018, TC 17404-2017, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos números 861 a 868. TC 14327-2015, adiado para a próxima sessão. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 1271-2015, TC 4164-2019, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos números 869 a 878. Não havendo mais processos a relatar, a excelentíssima senhora presidente em exercício facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão e votação, a ata lida pela coordenação. Como votaria a conselheira Rosa? De acordo, presidente. Como votaria o conselheiro Rodrigo? O presidente, também de acordo. Como votaria o conselheiro Alberto Pires? De acordo, senhor presidente. Aprovado. Excelências, antes de entrar a pauta do dia, eu continuo avisando Vossas Excelências que continuo com aquele compromisso de ordem pessoal. Por enquanto, é algo que somente eu posso fazer, por enquanto isso ainda vai trazer algum transtorno para a minha relatoria na sessão, principalmente da primeira Câmara. Mas antes de adentrarmos a sessão do dia, eu franqueio a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem queira fazer uso, com a relatoria, a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, presidente, eu tenho um total de 7 processos a serem relatados, só que peço a Vossa Excelência que faça registrar a retirada de pauta do nosso processo de número 8078 de 2019, porque teve uma pauta indevida. Em virtude disso, nós estamos retirando. Os demais, como tem sido a nossa praxe, fizemos encaminhar ofício
com a relação de todos os processos que estamos a relatar nesta sessão. Todos tiveram o trâmite processual na Corte como exigido, estão todos revestidos das formalidades legais e constitucionais, tiveram os pareceres favoráveis por parte do Ministério Público junto a esta Corte, de forma que nosso posicionamento é pelo registro e concessão das aposentadorias e pensões aqui relatadas. É como nos posicionamos, senhor conselheiro presidente, senhores conselheiros. Excelente. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, nos processos relatados, houve tramitação regular pelo Ministério Público com emissão dos pareceres no mesmo sentido do pronunciamento da unidade técnica pela concessão dos registros e encaminhamento aos órgãos previdenciários de origem. Em discussão e votação, aliás, os processos encaminhados pela conselheira Rosa, atos de pessoal, consignando a retirada do processo por ela declinado. Como votaria o conselheiro Rodrigo Siqueira? Presidente, eu tive algumas falhas aqui no meu áudio, eu não consegui escutar todo o relato da conselheira Rosa. Pelo que entendi, ela está retirando de pauta os processos que foram pautados para hoje? É isso? Não, excelência. Apenas um processo. Se não me fala, conselheira Rosa, pode me corrigir. É 8078 de 2019. É isso, conselheiro? Apenas isso mesmo. Apenas esse. Ok, é porque eu estranhei também, conselheiro, eu não recebi o ofício circular, como de praxe do gabinete de Vossa Excelência, e eu imaginei que todos fossem ser retirados de pauta, mas de qualquer forma, tendo sido consignado que a manifestação do Ministério Público e o relatório da auditoria, ambos foram favoráveis ao registro, eu estou acompanhando o entendimento de Vossa Excelência. Em sendo assim, eu também acompanho os termos do voto da relatora aprovados. Conselheira Rosa. Desta forma, encerra-se nossa pauta, presidente, para esta sessão. Obrigada. Sendo assim, conselheiro Rodrigo, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público, senhor conselheiro, eu tenho a relatar, excelências, 3 processos. O primeiro processo é o processo TC 11.895/2020, possui como unidade gestora a Prefeitura de Paripoeira e como gestor o ex-prefeito Haroldo Nascimento da Silva. Possui também como interessada a senhora Cristiane Pazini Soares. Trata-se de uma comunicação de suposta irregularidade cometida pela Prefeitura de Paripoeira, quando da realização de concurso público no ano de 2019, alegou a noticiante que efetuou os mais diversos gastos para realizar o concurso público, que veio a ser posteriormente anulado pela administração. Devidamente notificado por meio do ofício de número 421/2019, a Prefeitura, por meio do ofício de número 01/2020, afirmou que fora disponibilizado meio para que os candidatos pudessem ter os valores de volta, os valores de inscrição devidamente restituídos, apresentou nota técnica emitida pela organização do concurso e print da tela
com o site que permitia tal situação se encontrava-se ativo, comprovando que o site se comprovava ativo. O Ministério Público de Contas opinou pelo arquivamento dos autos. Esse é o relatório. Eu vou pedir vênia ao Ministério Público de Contas, eu passo diretamente ao voto. Eu estou acompanhando e encampando o pronunciamento do Ministério Público, senhores e senhora conselheira, e votando no sentido de determinar o arquivamento dos autos, com fundamento no parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno da Corte, por dar conhecimento à representante quanto a esta decisão e, por fim, publicar a presente deliberação. É como eu estou votando, senhores. Doutor Enio. Senhor presidente, conforme já trazido no relatório, este processo objeto de parecer no Ministério Público, parecer 932/2021, e a demandante, ela alega, né, que teve gastos para a realização do concurso público, além da questão da inscrição no certame, que já foi comprovada a possibilidade de ressarcimento ou, caso seja interesse da demandante, que no próximo concurso teria a gratuidade na sua inscrição. Nós entendemos realmente que essa situação, né, de anulação do concurso público ocorreu em virtude de interesse público devidamente fundamentado pela municipalidade e que essas eventuais despesas efetuadas pela demandante, ela cita expressamente aqui a aquisição de material didático e de cuidadora da filha para a realização da prova. Nós entendemos que esse tipo de situação, ela refoge ao âmbito de competência do controle externo e, caso a demandante entenda pertinente reaver esses valores, ela deve ingressar com a devida a ação judicial para demandar ao município no ressarcimento desses valores. Ademais, né, o custo do controle de, eventualmente, se abrir um processo para fazer essa verificação, ela supera em muito os valores, né, a questão, inclusive, até da economicidade para o Tribunal de Contas, e, em razão disso, nós nos manifestamos pelo não prosseguimento da presente representação e pelo arquivamento do presente processo. Em discussão e votação, senhor relator, eu teria uma dúvida, anulação de um certame de um concurso público, se não me falha a memória. Houve alguma etapa de execução? Excelência, essa informação nós não temos aqui, tá? Eu acredito que não, mas deixa só eu me certificar. O doutor Enio também, se puder ajudar, essa é uma questão de dúvida mesmo. Realização nova, alguma coisa assim. No parecer, eu vou ser bem sério, eu não me recordo especificamente dessa situação. Mas se a demandante falou que teve gastos com cuidadora, eu acredito que houve até a realização da prova, tá? Mas também não tenho certeza. Mas, assim, no exercício, né, da possibilidade de anulação do concurso, sendo anteriormente ou posteriormente a realização da prova, eu acredito que é uma situação que, para o desfecho do presente processo em si, ela não é, vamos dizer assim, uma situação relevante ou, vamos dizer assim, fundamental para o desvinde do processo. Eu entendo, porque se houve aí a realização de uma prova, pode ser que os candidatos restariam prejudicados e nós
temos a chance de fazer esta verificação em prol do interesse público, inclusive, do maior transparência e isonomia. Me restou essa dúvida a respeito dessa possibilidade. Mas, entendo assim, também acredito que, em havendo qualquer situação dessa natureza, o tribunal continua, né, de portas abertas para qualquer comunicação de eventual prejudicado a respeito. Eu acho que satisfeito, Excelência. Continua em discussão. Como votaria a conselheira Rosa? Ao relator, presidente. Eu também tendo a acompanhá-lo. Aprovado. Excelência, com a palavra. Excelência, eu trago também para relatar o processo TC de número 5129/2018. Se trata de um contrato, uma análise de contrato. Confesso que fico até constrangido em trazer esse tipo de fiscalização para o colegiado, em razão exatamente do que havíamos discutido antes, a ausência de uma normatização melhor quanto à fiscalização do tribunal, e a gente acaba muitas vezes perdendo recursos públicos, gastando recursos públicos com algo que muitas vezes não tem a relevância, a materialidade exigidas para uma atuação do tribunal. A gente sabe que muitos tribunais fixam valor de alçada para a sua atuação. O TCU, até bem pouco tempo atrás, fixava R$70 mil como valor de alçada para representações, para admitir como representações. Posteriormente, esse valor foi alterado, me parece que está na faixa de R$100 mil. Aí o entendimento é que não justifica toda a movimentação da máquina administrativa de controle externo para se fiscalizar algo muitas vezes de relevância econômica diminuta, né? Ou então de relevância jurídica diminuta. E acaba sendo o caso do presente processo, no meu ponto de vista, com a devida vênia dos que discordam desse entendimento. Nesse caso aqui se trata de um contrato, né? É uma fiscalização ordinária de contrato para locação de imóvel, é o processo TC 5129/2018, oriundo da Prefeitura Municipal de Igaci, que teve como base a locação de imóvel para atendimento de demanda da Secretaria de Assistência Social local, relativa ao benefício do aluguel social em favor de pessoas necessitadas. Os autos foram juntados a cópia integral do referido processo de contratação, com as respectivas peças técnicas, jurídicas e orçamentárias. O Ministério Público de Contas, quando o Estado se manifestar, opinou pela regularidade da dispensa. Vou pedir novamente vênia ao Ministério Público e à Presidência para adentrar já no voto da fiscalização, né? Apontamos de uma forma bem resumida que o valor mensal da obrigação era de R$200, por um curto período de tempo, me parece que 10 meses, o valor total é de R$2 mil. Eu faço as críticas que eu mencionei anteriormente aqui no nosso voto. Apontamos que não foi identificado qualquer tipo de ausência de conformidade pelos órgãos técnicos da Corte, também por parte do Ministério Público de Contas. E, ao fim, nós estamos trazendo o voto para que essa primeira turma do Tribunal de Contas
Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas decida por julgar regular a contratação realizada mediante dispensa de licitação, nos moldes do artigo 131 do Regimento Interno, dá conhecimento ao responsável da presente decisão, em conformidade com os termos do artigo 25, inciso 2, da nossa lei orgânica, e, por fim, em publicar a presente decisão para fins de direito, é como estou votando, excelências. Doutor N, por gentileza. Senhor presidente, também já registrando que concordo 100% com o que o conselheiro Rodrigo falou, da necessidade de reformulação na análise de licitações e contratos, em especial nessas contratações de baixo valor. Entretanto, né, como os processos vêm sendo encaminhados para o Ministério Público, a gente precisa dar seguimento e andamento nos presentes processos, da mesma modo como Vossas Excelências vem chegando o processo, né, precisam pautar para julgamento. De toda sorte, estamos fazendo, eu particularmente aqui na 4ª Procuradoria de Contas, fazendo uma análise até simplificada desse processo, observando a manifestação da unidade técnica, né, e evitando que sejam feitas novas análises, porque caso surjam alguma situação de impropriedade, isso demandaria o retorno dos autos ainda à diretoria, para notificação do gestor, apresentação da defesa, análise. Então, a gente tem feito, principalmente nesses contratos de baixo valor e que não apresentem indícios de irregularidades mais graves ou até de dano ao erário, essa análise simplificada, se atendo basicamente à manifestação já exarada na diretoria técnica. Então, no presente processo, na forma do parecer 4246 de 2020, o Ministério Público se manifestou pela regularidade da presente contratação. Em discussão e votação, como votaria a conselheira Rosa? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, apesar da questão do valor em si, que é perfeitamente razoável as alegações, mas ainda assim os nossos dispositivos, os nossos normativos informam que o tribunal, esse tipo de processo, deve julgar, em um julgamento até de caráter definitivo, que das espécies é o julgamento pela regularidade, como propôs o relator. Também reitero, acompanho os termos do relator aprovado. Excelência, com a palavra. Por fim, excelência, só uma confirmação, eu tenho para relatar o processo 11.915, por fim, só um instante, ok. Se trata processo 11.915/2020, se trata de uma comunicação de irregularidade apresentada pela empresa RPA Transportes e Logísticas, através do canal de comunicação da ouvidoria deste egrégio Tribunal de Contas, por meio do qual comunica supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Rio Largo, quando do pagamento pelo fornecimento de 2 paleteiras, carrinho hidráulico, por não ter sido realizado, relativo à nota de empenho de número 13002 e nota fiscal de número 305. O valor da referida nota fiscal era de R$ 3.789,98. Também se insere naquela nossa crítica que fizemos anteriormente ao processo
de fiscalização ordinária de contratos. Por meio dos ofícios de número 330 e 331/2019, foram encaminhados tanto ao prefeito municipal quanto ao controlador interno solicitação de informações visando esclarecer os fatos apresentados pela usuária do serviço público. O município de Rio Largo, de forma tempestiva e por meio do ofício de número 666/2019, subscrito pela Secretaria Municipal de Educação, titularizada pela senhora Josicleide Maria Pereira de Moura, apresentou as informações requeridas no sentido de comprovar o pagamento, tendo justificado o atraso diante da situação financeira daquele município. Os autos foram encaminhados à presidência, que distribuiu o feito a este gabinete. Em seguida, o fez tramitar ao Ministério Público de Contas, que opinou pelo arquivamento do mesmo em razão da perda superveniente do objeto devido à comprovação de pagamento feita nos autos. Esse é o relatório. Eu vou pedir vênia novamente ao Ministério Público de Contas e ao senhor presidente para adentrar no mérito. Eu estou trazendo o voto de uma forma bem simplificada pela perda superveniente do objeto, também acompanhando os argumentos trazidos pelo Ministério Público de Contas, que assevera que o objeto a ser debatido nos autos, atraso no pagamento, se perdeu, haja vista que o valor devido já fora devidamente quitado pela municipalidade. E, diante de tudo que foi exposto, apresento voto no sentido de determinar o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 193, parágrafo único do Regimento Interno, dar conhecimento, aqui no caso é a ouvidoria, para que ela comunique à denunciante, se for o caso, porque pode ser caso de denúncia anônima, e, por fim, em publicar a presente deliberação para fins de direito, como eu estou votando, excelências. Doutor Enio. Senhor presidente, na forma do parecer 378 de 2021 da 4ª Procuradoria de Contas, e considerando que o objeto da denúncia era o atraso no pagamento de um fornecedor municipal da Prefeitura de Rio Largo, diante da comprovação feita pelo controlador interno do município, de que o referido pagamento já foi efetuado, inclusive juntando o comprovante, e também com a justificativa de que o atraso no pagamento se deu pela situação financeira, que foi pelo qual foram afetados os municípios em razão da crise financeira. Nós, tendo vista a satisfação já da obrigação, nós entendemos pelo arquivamento de plano do presente processo. Em discussão e votação, como vota a conselheira Rosa? Com o relator, presidente. Minha Excelência, eu também acompanho o relator, entendendo que a ouvidoria, como canal de comunicação, em regra, entre a sociedade e a administração pública, ela não teria poder decisório, mas apenas de comunicar ou de repassar aquilo que lhe foi comunicado e dentro, acredito que eventualmente das suas prerrogativas, de fazer de tomar aquelas ações preliminares, até no intuito de dar mais celeridade aos autos. E tendo em vista também que nesse processo não há nada que possa configurado do relator
verificação de pagamentos sem cumprimento naquela ordem cronológica. Em razão disso, eu também acompanho Vossa Excelência. Aprovado. Excelência, com a palavra. Excelência, desse modo, minha pauta fica esgotada para o dia de hoje. Perfeitamente. Assim, conselheiro Alberto, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros e o membro do Ministério Público, nossa colega Vida e todos que nos assistem. Da forma como é feita os processos de registro de ato pessoal, enviei um ofício circular de número 24/21, ontem, 23 de agosto, com a relação que aposentadorias voluntárias com provento integrais de paridade, outra leva com aposentadoria por invalidez com proventos integrais de paridade e mais 2 processos de transferência para reserva remunerada. Todos esses processos tiveram trâmite irregular nesta corte, tiveram a manifestação da DIMOP pelo seu registro, na mesma forma pareceres do Ministério Público de Contas também pelo registro, e diante disso, eu proponho a decisão para que Vossas Excelências votem pelo registro dos respectivos atos, fazendo apenas algumas observações de quanto destacando a necessidade de fazer a compensação financeira entre o regime de previdência, quando for o caso, determinada a evolução dos processos administrativos originais ao Alagoas de Previdência e a publicidade para os fins de direito. É como eu proponho a decisão de Vossas Excelências. Doutor Enio. Senhor presidente, nos processos trazidos a julgamento por essa Câmara, houve registro, houve manifestação do Ministério Público, em todos eles em consonância com o pronunciamento da unidade técnica pela concessão dos registros e encaminhamento dos autos aos órgãos previdenciários de origem. Seu microfone está desligado, presidente. Desculpe, só para cometer um erro como todos cometem. Como votaria o conselheiro Rodrigo? Aliás, em discussão e votação. Como votaria o conselheiro Rodrigo? Excelência, eu estou acompanhando a proposta de voto do relator. Conselheira Rosa, como se manifestaria? Da mesma forma, presidente, estamos acompanhando a proposta trazida pelo relator. Também acompanho o entendimento. Aprovados. Excelência, com a palavra. Senhor presidente, esgotada a minha pauta por hoje. Obrigado. Certo. Excelências, eu teria vários processos para relatar no dia de hoje, alguns espero poder fazer as indicações corretas, conforme o histórico que eu tenho aqui. Alguns deles eu não poderia, pelo menos um deles eu não poderia relatar, que é o processo 13063 de 2019, por faltar o nome do denunciante. Esse eu já consignado aí, que eu estou retirando de pauta e ver como é que posso sanar esse problema junto ao tribunal. Excelências, eu tenho processos de atos de pessoal, dentre outros processos. Eu queria começar relatando pelo processo 5779 de 2011. Excelências, quando o presente processo, na verdade, é dispersão in loco, realizada no município de Joaquim Gomes, atos de gestão da senhora Amara Cristina da Solidar, durante o exercício financeiro de 2007. A inspeção in loco foi realizada em atendimento à determinação do presidente da Corte de Contas, através do ofício 775 de 2008, com base na normatização nossa que rege o procedimento.
Ante a determinação supracitada, os técnicos iniciaram os trabalhos no município, utilizando, segundo eles, um método de amostragem e procedimentos de auditoria, com a finalidade de analisar os documentos comprobatórios de receita e despesa, nos seus aspectos legais, contábeis, financeiros e jurídicos, como também a boa aplicação dos recursos públicos relativo ao exercício de 2007. Dessa análise originou-se o relatório AFDER-FAFON 71 de 2011, que apontaram algumas ocorrências, tais como falta de controle no recebimento das mercadorias, falta do ateste nas notas fiscais, e se os serviços foram realizados, falta de controle da aquisição de peças para veículos, não especifica quais veículos foram beneficiados, inexistência cronológica dos contratos de locação de veículos e de prestação de serviços, infringência, segundo eles, ao Estatuto Licitatório Nacional, desobediência à lei orgânica do Tribunal e ao regimento interno. Entretanto, submete o relatório à superior consideração do excelentíssimo conselheiro relator. Em 9 de fevereiro de 2012, o Pleno aprovaram a decisão simples com vistas a diligenciar a ex-gestora para que se manifestasse sobre situações apresentadas no relatório, no prazo de praxe de 15 dias. A presidência encaminhou o ofício 110 de 2012, com cópia da decisão, e esta foi notificada em 2 de março de 2012, da praxe adotada pelo tribunal. Diante da inércia da gestora e evidenciando aí a contrariedade à determinação desta corte, em agosto de 2012, o Pleno aprovou decisão simples, com a multa de 50 OPIFAUs à senhora, para que no prazo de 15 dias realizasse o seu pagamento na forma como disposta na legislação. Em 4 de setembro de 2012, a presidência remeteu a decisão, embora foi devolvida, conforme envelope acostado nos autos, em razão da mudança de endereço da interessada. Em despacho da Folha 75, o presente processo foi remetido ao FUNCONTAS para o cumprimento das determinações contidas naquela decisão simples, por meio do ofício 1060 de 2012, FUNCONTAS, que foi encaminhada à gestora a guia de recolhimento do FUNCONTAS, tendo sido a mesma notificada em 26 de setembro de 2012. Na sessão plenária virtual do dia 8 de junho de 2021, após a relatoria de outra prestação de contas de governo da mesma gestora, a conselheira Maria Cleide Costa Bezerra noticiou que a gestora em análise, que a gestora havia falecido. Pesquisando no site da Receita Federal, através de sua base Cadastros de Pessoas Físicas, em 14 de junho de 2021, não constava a informação do falecimento da gestora. Entretanto, em pesquisa livre realizada na rede de computadores, retornaram informações, através de alguns portais, que a gestora, embora com alguma divergência de nome, havia falecido. Recentemente, em 16 de julho de 2021, foi realizada nova pesquisa na base de cadastro da Receita Federal e ainda não havia informação de óbito da referida gestora. Este é o relatório. Excelência, eu pediria a vênia para continuar, que é um processo relativo a 2007, em regra, o Ministério Público entende não se manifestar a respeito, e eu dando as informações ao final, eu acredito que Vossas Excelências, com mais dados, terão condições de se manifestar. Presidente, Excelência, só uma dúvida. Eu acho que essa auditoria ela não é da competência do plenário? Excelência, esse processo já foi pautado no plenário, mas no decorrer da relatoria, nós vamos verificar, tratar-se, na verdade, de uma inspeção in loco. E, de acordo com o normativo da Câmara, há um dispositivo, não sei se Vossa Excelência... só um minuto, Excelência. Só um minuto, por favor, Excelência. Há um dispositivo em que essa matéria, a nosso sentir, ela seria
de competência da Câmara. Só um minuto, por favor. Seria o artigo 7º, inciso 8º, que vem assim posta. Compete às câmaras deliberar acerca da realização de fiscalizações no âmbito de sua competência e decidir sobre os processos dela decorrentes. E como assim essa situação aqui é uma fiscalização e, na verdade, uma inspeção em loco, eu entendo que seria competência da Câmara. Mas acredito que isso só ficaria mais claro no avanço da minha relatoria, que Vossa Excelência pode interromper e, até se for o caso, que decidamos uma questão de ordem ou da Câmara ou do Pleno, sem problema algum. Pode ser feito assim? Eu vou. Ora, então a gente aguarda a sua relatoria, o seu voto e a gente discute. Perfeitamente, Excelência. Da realização de auditoria versus inspeção em loco. Eu trago aqui umas informações no seguinte sentido. De acordo com as informações constantes dos autos, especialmente do relatório técnico mencionado, verificamos que, na verdade, na Prefeitura de Joaquim Gomes foi realizada inspeção em loco, que, a par de analisar os documentos comprobatórios de receita e despesas, nos seus aspectos legais, contábeis, financeiros e jurídicos, como também a boa aplicação dos recursos públicos relativo ao exercício de 2007, segundo o relatório. Nosso trabalho ficou restrito à unidade da educação, conforme relatam os técnicos do tribunal. E aqui trago a competência da Corte de Contas para a realização da inspeção em loco e também do seu julgamento, que peço licença para pular, para avançar na análise. Trago também, Excelências, os conceitos de auditoria verificados nas normas brasileiras de auditoria do setor público, NBASP. Aqui utilizei o que está lá no sítio do IRB Contas. E aqui eu tenho o documento PDF, a folha 20, ele diz que a auditoria é um processo sistemático de obter e avaliar objetivamente evidências para determinar se as informações ou as condições reais de um objeto estão de acordo com critérios aplicáveis e mais informações seguintes. Por outro lado, as mesmas normas de auditoria, elas informam que a inspeção ela representaria, junto com a observação, indagação, confirmação, recálculo, reexecução, procedimentos analíticos e outras técnicas de pesquisa, métodos de obtenção de evidência de auditoria. Então, pelas NBASP, a inspeção seria um método, seria uma técnica de evidenciação de auditoria, de achados de auditoria. A auditoria seria o gênero e a inspeção, uma das espécies de auditorias verificadas. O nosso regimento interno, nos artigos 179 e 180, eles tratam um pouco diferente essas informações. Podemos depreender, então, que, considerando a definição trazida no regimento interno, que a fiscalização em questão aconteceu sobre atos, documentos e processos apenas na área de educação, não sobre todos os atos de gestão da prefeita à época. Por isso que nós entendemos que aqui, na verdade, é uma inspeção em loco e não uma auditoria. Frente ao exposto, entendemos que a competência para deliberar a respeito estaria disposta na Reforma Normativa número 7 de 2018. Aqui eu trago os itens 2, 5 e mais forte no item 8º, como já declinei para Vossas Excelências. E trago também, no avanço da relatoria, uma situação que eu falei anteriormente, que é uma gestora falecida. E trago a seguinte análise. A Carta da República de 88 apresenta-nos a competência da Corte de Contas no exercício do controle externo, dentre outros, de apreciar as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo e de julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bem e valores públicos da administração direta e indireta.
Doutrina e jurisprudência trazem de forma mais elucidativa a distinção entre contas de governo e de gestão, situações que as caracterizam responsáveis e a forma de atuação dos tribunais de contas conforme as suas competências. Na situação em tela, deparamos-nos com o julgamento de certos atos decorridos da realização de inspeção in loco na área de educação do município de Joaquim Gomes durante o exercício financeiro de 2007. A excepcionalidade do caso decorre do falecimento da gestora, ocorrido, evidentemente, após a fiscalização realizada no município e da consequente elaboração do relatório técnico. Em razão do exposto, visto que não há na nossa legislação regramento de como proceder nos casos de falecimento do gestor, seja no decurso da instituição processual, assim como na apreciação e o julgamento das contas do responsável, recorremos à doutrina e à jurisprudência na busca de subsídios. De forma preliminar, trago aqui o entendimento do Conselheiro do Tribunal de Contas, em publicação na revista do TCU, com o título Os Regimes de Contas Públicas, Contas de Governo e Contas de Gestão. E trago aqui alguns ensinamentos relativos às contas, que as contas de gestão evidenciam os atos de administração e gerência de recursos públicos praticados pelos chefes e demais responsáveis de órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive das fundações públicas de todos os poderes da União, dos estados e municípios. No julgamento de contas de gestão, será examinado separadamente cada ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente público, quanto à legalidade, legitimidade, aquela situação que, inclusive, tem previsão constitucional. O regime de julgamento de contas será determinado pela natureza dos atos a que se referem e não por causa do cargo ocupado pela pessoa que os pratica. Para os atos de governo, haverá o julgamento julgamento político. Para os atos de gestão, evidentemente, julgamento técnico. Novamente, em seu livro, agora em seu livro de 2013, na quarta edição, página 606, o mesmo conselheiro informa que o dever de prestar contas ele é intransferível, de forma que apenas o responsável pode realizá-lo pessoalmente. Assim, apenas quando restar caracterizado o dano ao patrimônio público, a reparação destes poderá ser atribuída aos sucessores do gestor, evidentemente até o limite do contingente transferido. Eu aqui trago também um entendimento de Augusto Sherman Cavalcante, ministro substituto do TCU, em um trabalho realizado por técnica do TCM Minas Gerais, onde ele fala aqui das 3 dimensões do julgamento feito pelos tribunais de contas, que seriam a natureza política, que teria o de cunho sancionatório e que seria o de natureza indenizatória. No caso do gestor falecido, considera-se que o julgamento da gestão, primeira dimensão do processo de contas, possui natureza política, pois previne a adoção de atos arbitrários pela administração na gestão de bens e valores públicos para o autor. Parece-nos a mais importante entre as 3, tendo em vista que realiza o princípio republicano de informar o povo, ou seja, de prestar as contas, elemento pessoal do Estado, de como estão sendo utilizados, se bem ou mal, os recursos financeiros. Quanto ao de cunho sancionatório, entende o autor. Na hipótese de má gestão, o processo subsistiria à morte do administrador e suas contas podem vir a ser julgadas, mas não poderá aplicar sanção ao falecido ou, se tiver sido aplicada e ainda não cumprida, seria ela extinta. E o de natureza indenizatória adviria do reconhecimento, no julgamento das contas, da ocorrência de dano ao erário e do nexo de causalidade entre o dano e os atos praticados pelo gestor. Excelência, só um minutinho, por gentileza.
Então, retomando o assunto, apenas sob esse aspecto, o processo alcança os sucessores do administrador falecido, que os sucessores não sofreriam consequências jurídicas decorrentes da concretização das duas primeiras dimensões do processo de contas, quais seriam as dimensões políticas e de caráter sancionatório. Não respondem diretamente pela má gestão dos valores públicos, não podem titularizar as contas, não se tornam inelegíveis por contas julgadas irregulares, nem podem ser constrangidos a cumprir as sanções eventualmente aplicadas ao gestor em vida. A ele se estende única e exclusivamente a responsabilidade pela reparação do dano. Entende, então, o autor que, com o falecimento do gestor responsável, a dimensão sancionatória seria extinta, estabelecendo, segundo a Constituição, que nenhuma pena passaria da pessoa do condenado. No entanto, no mesmo artigo, determina que, em havendo dano ao erário, a obrigação de repará-lo poderia ser estendida aos sucessores. A lei do Tribunal de Contas apresenta, lei estadual, lei orgânica do Tribunal de Contas, apresenta duas formas de decidir julgar nos processos de contas, quais sejam preliminar e definitiva, julgamento. E para esta segunda situação, julgamento definitivo, haveria a possibilidade do tribunal julgar as contas regulares, regulares com ressalva e irregulares, conforme os artigos 17 e 21. No mesmo sentido, vai o regimento interno da Corte, nos artigos 94 e 119. Apesar de não contemplar na seção específica a decisão do tipo terminativa, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas traz essa previsão no seu artigo 32, nos seguintes termos: a decisão terminativa, acompanhada dos seus fundamentos, será publicada no Diário Oficial do Estado. Os normativos, como já dito, são silentes especificamente quanto às formas de decisão para o caso do gestor falecido, ou mesmo sobre o que seria uma decisão terminativa. Desse modo, com as autorizações constantes na LOA e no regimento interno do tribunal, e com os parâmetros postos nos normativos, lei orgânica e regimento interno do TCU, tendo em vista que o texto e que em muitas partes a lei orgânica do tribunal é bem parecida, se não idêntica à legislação do TCU, nós prosseguimos na análise. Assim, segundo o artigo 10 da Lei Orgânica do TCU, além das decisões já discriminadas pelos nossos normativos, a decisão terminativa que ordena o trancamento das contas consideráveis e liquidáveis nos termos dos artigos 20 e 21 da respectiva lei seriam iliquidáveis quando o caso fortuito, por força maior, a lei à vontade do responsável, tornar materialmente impossível o julgamento de mérito a que se refere o objeto de julgamento. O tribunal ordenará o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis e o consequente arquivamento do processo. Tendo prazo de 5 anos e não surgindo fatos novos, a decisão terminativa, ela praticamente viraria uma decisão, por assim dizer, definitiva, o que faria com que o processo ele fosse definitivamente encerrado, nos seguintes termos: transcorrido o prazo, sem que haja havido decisão, as contas serão consideradas encerradas, com baixa da responsabilidade do administrador. Então, a regra seria o trancamento ou a liquidação das contas, aguardando-se o prazo quinquenal para o surgimento de fatos novos. Não surgindo, o processo seria definitivamente encerrado. E trago o regimento interno do TCU, que cuida da decisão terminativa, conforme tem no normativo do tribunal, informando que ela é
a decisão pelo qual o tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis ou determina o seu arquivamento pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou ainda por racionalização administrativa e economia processual. O tribunal ainda determinará o arquivamento do processo de prestação tomada de contas, mesmo especial, sem julgamento do mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Apesar de ser algo aqui a mais do que previsto na própria lei orgânica do TCU, parece que a consequência não faz com que o intérprete possa entender outra coisa senão o que consta no regimento interno do TCU. Assim, em relação ao assunto, o próprio procurador do Tribunal de Contas da União, em parecer exarado no recurso de reconsideração tal, expressou posicionamento no seguinte sentido, que, consequência direta disso, que seria a morte, não é, por si só, obstáculo ao julgamento das contas, nem causa de extinção do processo. É mister que, mesmo após o falecimento do titular, sejam as contas julgadas para que se dê satisfação à coletividade de como foram aplicados os recursos que, em última instância, lhe pertencem. Podem ocorrer situações em que o julgamento das contas fica prejudicado em face do falecimento do gestor. Por exemplo, quando não há débito, mas há indícios de irregularidades e o gestor morre, segundo ele, antes da promoção da audiência prévia. Nesse caso, a falha da audiência prévia, que é de natureza personalíssima, nós entendemos até um pouco diferente, impede o desenvolvimento válido do processo, causando a sua extinção. Eu digo que entendo diferente porque, na verdade, aqui fala-se apenas do contraditório prévio e não se observa a figura do contraditório efetivo. E quanto à questão da natureza personalíssima, a audiência prévia tem essa característica? Tem, mas o próprio processo, o direito de prestar contas, este sim é pessoal, é maior que a simples audiência prévia. E a não ser em casos em que haja indícios de dano, ou que sejam esses verificados, é que os seus sucessores poderiam vir aos autos. Em não sendo isso identificado, pela natureza pessoal do direito, dever de prestar contas, não haveria como terceiro fazê-lo. Trago um ensinamento de Jacobi Fernandes, no seu livro Tomada de Contas Especial, tratando da questão morte, em que ele afirma que extinguiria as obrigações personalíssimas, mas não extingue as demais obrigações. Extinguiria as penalidades impostas ao falecido, mas não extingue obrigações civis decorrentes da responsabilidade civil. Trago também um entendimento do conselheiro Júlio Garcia, do Tribunal de Contas de Santa Catarina, em que ele assim se expressa. Este relator entende que o falecimento do gestor fulano de tal, ex-prefeito do município tal, em 2006, noticiado através do documento de folhas tais, implica no arquivamento do processo, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que restou comprometido o princípio da ampla defesa do contraditório, tendo em vista que o falecimento ocorreu antes da citação do responsável. O mesmo conselheiro, ele traz também ensinamentos de outro livro do Jacobi, o livro de Tribunais de Contas do Brasil, Jurisdição e Competência, segundo o qual o falecimento do responsável não isentaria o interesse dos sucessores de promover a defesa de mérito, e isenta os sucessores do dever de pagar multa em face do caráter personalíssimo desta, não inibiria o dever de recompor erário quando comprovada a irregularidade até o limite da herança, e aquele assim não específico, a irregularidade, mas a gente entende que só havendo dano. Deve ser documentado com a juntada a defesa
da respectiva certidão de óbito para comprovar o falecimento do gestor. Ele não considera, talvez, uma notícia pública, uma notícia notória do falecimento, como é o caso desse processo, apesar de todos saberem que falecida a gestora era, mas no cadastro da Receita Federal, que podia ser utilizado como documento formal, então não consta o óbito da gestora. Que não poderiam sucessores procrastinar a abertura do inventário para evitar o pagamento de eventual ressarcimento, dano, que, se anterior à citação, poderá implicar o arquivamento do processo por ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular. Ressalta ainda que, em relação às penalidades, a regra que as mesmas não passariam da pessoa do condenado e que, em relação ao dever de reparar o dano, o mesmo estende seus herdeiros e sucessores apenas no limite da força de herança. Se o falecimento ocorre após garantida ampla defesa e o contraditório, se houve também a prestação indébita. Esses são os entendimentos que traz o conselheiro Júlio Garcia, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, quando em julgamento de processo de contas de gestão. Excelências, feitas essas anotações, a nosso sentir, quando dos autos não se identifica efetivamente a ocorrência de dano documentalmente, ou quando não se efetiva a dialética processual na sua evidenciação, a ausência do contraditório efetivo, segundo as dimensões dos julgamentos possíveis de acontecer, na falta do gestor, independentemente de sua citação prévia, esse é o nosso entender, não haveria possibilidade, a partir do seu falecimento, do prosseguimento regular dos autos, nem teriam legitimidade para neles atuar quaisquer dos seus herdeiros, face, inclusive, à pessoalidade do direito, dever de prestar contas. Eu aqui avanço na análise feita dos técnicos sobre várias situações, mas aqui dei especial atenção, mesmo porque de tudo que foi aqui planilhado pelos técnicos, sequer há uma comprovação mínima documental, sequer eu verifico indícios que comprovem que aquela planilha, que aquela elaboração esteja de acordo com a realidade. Some-se a isso que, em pesquisa feita no SIM, desse período e até mesmo posteriormente, mesmo que mandado tardiamente, não há no Tribunal de Contas, aparentemente, a não ser que essa pesquisa nós tenhamos não usado suficientemente os argumentos de busca, não encontramos nenhum processo relativo à gestão dessa época. Então, quaisquer afirmações feitas aqui sem a devida comprovação mínima documental ou até indiciária, fica difícil fazermos as verificações, confirmações e dar o aso de veracidade às afirmações feitas. Mas, como dito anteriormente, eu aqui peguei duas situações que, como são situações em que as informações elas são dadas pelo próprio ente, são informações por ele geradas e não geradas por nós. Então, funcionaria como informação deles encaminhadas e que aqui dizem respeito à questão do descumprimento do limite mínimo em aplicação em MDE e do cumprimento do limite mínimo de aplicação no Fundef, o que serviu-nos para demonstrar, embora no fechamento aqui eu fiz, mas para verificar a potencial verificação de dano no intuito de dar prosseguimento aos autos, o que, ao nosso sentir, nós não encontramos. E a razão é essa por nós declinados. Aqui eu só queria verificar, informar que aquelas pessoas que possuem, os julgadores, com devido respeito, que possuem entendimento diferente, que os próprios técnicos aqui, pelo que lançaram
aqui com as informações dadas nos demonstrativos, por assim dizer, contábeis financeiros, que o limite mínimo em educação cumpriria apenas o percentual de 10 inteiros e 8 centésimos por cento. Nós verificamos aqui que, de fato, se não considerássemos a manutenção da Secretaria Municipal de Educação, o limite mesmo dos 25%, somente 10 seria cumprido. Embora, considerando os gastos com a educação no valor de R$ 856 mil, que eu estou arredondando para mais, ainda assim o município apenas cumpre 19 inteiros e 64 centésimos por cento, ou seja, aqui não houve cumprimento do mínimo em educação. Embora com relação ao Fundef, pelos dados enviados aqui, fornecidos pelo gestor, há o cumprimento em 60 inteiros e 3 centésimos por cento. Embora também lá existam vários cálculos feitos pelos técnicos, uns informando que não cumpre, outros informando que cumpre, e nós, pelas informações constantes no anexo 10, folhas 21, 24, anexo 11, 28 a 30, do processo 4138 de 2008, nós verificamos que, de fato, houve este cumprimento. Excelências, então, diante dessas situações, eu trago voto no sentido de que o tribunal, o setor técnico do tribunal apresenta algumas situações que aparentemente poderiam ser consideradas irregulares, embora sendo documentos que suportem as informações e alegações contidas em seu relatório, ainda que de forma amostral, como disseram lá no início que fariam, e o que nos permite ratificá-las sem as devidas comprovações e confirmações. Por outro lado, falecida a gestora, restaria então prejudicada a efetiva dialética processual, quer para as suas primeiras manifestações, quer inclusive para a fase recursal, o que impediria o avanço da marcha processual. Nesse sentido, eu trago o voto para que nós consideremos essas contas iliquidáveis, promovendo o seu arquivamento, e que, escoado o prazo quinquenal, na possibilidade do surgimento de fatos novos, o processo seja definitivamente encerrado. E, assim, juntar cópia destes autos à prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2007, publicizar o acordo para os seus efeitos legais. Esse é o meu voto, senhores conselheiros, senhora conselheira. Doutor Enio, por gentileza, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, conforme Vossa Excelência informou no início do seu relatório, trata-se de processo de inspeção em loco anterior ao exercício de 2011, e normalmente esses processos de inspeção em loco, eles são tratados como processos de contas de gestão. Em razão disso, esses processos antigos sequer tramitam pelo Ministério Público em razão de uma decisão que houve no plenário. De toda sorte, não há qualquer oposição desse órgão ministerial quanto ao encaminhamento dado por Vossa Excelência, inclusive quanto à fundamentação feita por ocasião do seu voto, em considerar as presentes contas, especificamente quanto à educação, que foi o limite de escopo estabelecido para a inspeção em loco, considerá-las iliquidáveis. Excelência, eu, antes de submeter a julgamento e discussão, eu só queria informar que, em regra, antes de 2006 ou 2005, acho que é 2006, referente a 2005,
as contas de gestão, elas seriam contas de gestão auditoria, que seria aquela em que haveria análise dos atos, por assim dizer, de gestão de toda a administração da gestora, e que a inspeção em loco seria algo específico. Como aqui eu informei que, apesar de ter sido uma inspeção auditoria encaminhada, como se fosse uma auditoria mesmo, na realidade foi feita apenas uma inspeção, e apenas na área da educação. Vou dar um exemplo. As receitas do município foram em torno de 16 milhões, mais ou menos como tem nos autos, mas os técnicos apenas se deteram a comentar os 4 milhões relativos à área da educação. Então, por isso que nós entendemos em submeter esta inspeção, por ser realmente uma inspeção, a competência da Câmara, para que, entendendo, julgue da melhor forma possível, então, aí o processo submetido à discussão e votação. A discussão, Excelência? Sim, Excelência. Excelência, eu acompanhei o voto de Vossa Excelência, surgiram algumas dúvidas. Para mim, o voto ficou, com a devida vênia, um pouco confuso, tá? Mas eu vou me esforçar para compreender com todas as vênias, acho que mais por dificuldade minha mesmo. Vossa Excelência mencionou que a gestora é falecida. Foi o primeiro ponto que me surgiu a dúvida. Essa gestora seria a secretária municipal de educação ou a prefeita? A prefeita, Excelência. A prefeita. Então, a secretária municipal, ela não há notícia do falecimento da mesma, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto que me gerou dúvida. Não é finalidade de tumultuar o processo, é apenas, no meu ponto de vista, eu acho que a gente precisa otimizar um pouco, tentar compreender melhor o que a gente está se propondo a julgar, né? Vossa Excelência mencionou que se trata de uma inspeção in loco, né? Todavia, quando Vossa Excelência relata como se fosse análise das contas da Secretaria Municipal de Educação, né? Dá esse entender que seriam... e aí teria um agravante, se são as contas de gestão da Secretaria Municipal de Educação, quem deveria ser citada para apresentar a defesa devia ser a secretária municipal de educação e não a prefeita, né? Esse é um segundo ponto que eu gostaria de colocar, que ficou em dúvida da minha parte, tá? Existe um terceiro ponto que é exatamente, eu acho que a gente se perde um pouco, né? Eu me incluo também, não me retiro, não estou acima, entre essa diferenciação entre auditoria e inspeção in loco, né? A inspeção in loco ela é determinada para se verificar algo determinado, para subsidiar um julgamento de auditoria, seja um julgamento de fiscalização de contrato, uma auditoria que a gente vai fazer num contrato específico, seja no julgamento de uma denúncia, seja no julgamento de uma prestação de contas, né? Então, existe uma dúvida sobre um fato concreto que exija um trabalho em campo, e a gente quer subsidiar aquele julgamento. O tribunal pode determinar, isso está previsto lá na NBASP, eu acho que é o nível 1 da NBASP, mas, de um modo geral, os manuais de auditoria aplicáveis ao setor público tratam dessa forma, né? Que a inspeção in loco ela não é um procedimento para se julgar, mas para se subsidiar um processo principal, né, que precisa de um trabalho de campo. Nesse caso específico, me parece que não. Me parece que, apesar de ter sido nominado de inspeção in loco, né, o que na verdade foi feito foi uma auditoria estrito sensu completa da Secretaria Municipal de Educação. Tanto é que o voto conduzido por Vossa Excelência, com a devida vênia, ele conduz para um julgamento de contas dentro
tese que vigora no nosso tribunal, segundo a qual as auditorias, de um modo geral, e as inspeções, elas são consideradas, antes de 2015 ou 2014, são consideradas contas de gestão, né? Então, são algumas considerações que eu gostaria de fazer quanto ao voto de Vossa Excelência, especificamente para questionar a competência dessa Câmara para fazer um julgamento, que, na essência, é um julgamento de contas de gestão. Né? É um julgamento de contas de gestão. Vossa Excelência trouxe aí 2 índices que nós aplicamos nas contas de governo municipal, né? E trouxe para análise dentro desse processo de inspeção in loco. Então, sem querer levar mais discussão a esse tema, me parece, Excelência, com devida vênia, que o processo ele é um processo de competência do plenário. Se trata de um julgamento efetivamente, na essência, ontologicamente, um julgamento de contas de gestão, né? Então, desde já, eu levanto essa preliminar, solicito a Vossa Excelência que coloque em votação, né, essa preliminar de ausência de competência da Câmara. Se fosse uma fiscalização ordinária, outra qualquer, eu concordo com Vossa Excelência. Se fosse uma inspeção que subsidiasse um julgamento ordinário de contratos, eu concordo com Vossa Excelência. Se fosse uma inspeção in loco que subsidiasse um processo de denúncia ou de representação dentro daqueles limites, concordo com Vossa Excelência. Mas, sendo dado esse espectro que está sendo proposto por Vossa Excelência, de se julgar toda a gestão da Secretaria Municipal de Educação, eu verifico que a gente não pode afastar da competência para julgar os demais conselheiros, né? E que a competência para julgamento desse processo seria do plenário e não dessa Câmara do Tribunal de Contas com devida vênia, Excelência. Excelência, penso um pouco diferente de Vossa Excelência a respeito, apesar de ter aqui trazido o que seria auditoria e inspeção lá nas normas brasileiras de auditorias aplicadas ao setor público, a auditoria e inspeção que está ali posta textualmente, explicitamente no regimento interno, ela é tratada de um modo diferente. Ao lermos, verificamos que a auditoria é, sim, uma análise ampla, de fato, das contas de gestão, mas que inspeção não. A inspeção seria apenas uma parte ou a verificação de várias partes isoladamente dessas contas de gestão. E, ao meu sentir, isso que aconteceu nos autos, apesar de ele ser inaugurado como uma inspeção in loco / como costumo dizer, auditoria, sobre toda a conta, toda a gestão da prefeita, na verdade, os técnicos apenas fizeram uma verificação parcial, que foi com relação à área de educação, inclusive trazendo elementos também parciais de subsídios, quanto à questão do Fundeb e a questão do MDE, que são elementos que são utilizados na análise das contas de governo da referida gestora. Como desde o início, Excelência, não estou dizendo que a Excelência não possa ter razão, como desde o início, eu não me recordo especificamente, pode ser uma falha minha, como ser humano, eu também posso me equivocar, mas não me recordo de termos julgados qualquer processo, atos de gestão de determinado secretário municipal. Eu confesso assim que eu não recordo ainda. Então, em regra, até esses atos que são
parciais, de saúde, de educação, de assistência, eles acabam aí sendo considerados como atos atribuídos ao gestor do município naquilo em que não há uma separação, não há uma autorização de execução estanque os secretários serem responsáveis e não o gestor. Nesse sentido... Me permita só fazer um Pois não, Excelência. A sua colocação, Excelência. A gente tem casos, sim, de julgamento no plenário de contas de gestão de fundos específicos. E isso é claro que o gestor não é o prefeito das contas de gestão. O gestor é o gestor daquela unidade orçamentária específica, né? Tanto é que ele é excluído do contraditório. Aqui a gente está diante de uma, como disse Vossa Excelência, inspeção em loco / auditoria, porque dessa forma foi nominado pelos nossos técnicos, mas nós estamos fazendo aqui um julgamento de toda uma unidade gestora. Né? A gente está aqui, como foi falado, a inspeção em loco ela é um subsídio para que se faça um julgamento em algum outro processo. Né? Nós estamos utilizando ela nitidamente como uma auditoria. Né? Ela é o principal aqui, ela não é um incidente que vai trazer informações para que a gente julgue um processo principal. A gente está diante aqui nitidamente de um processo principal, e esse processo principal, por versar da Secretaria Municipal de Educação, deveria ter, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, deveria ter a citação da gestora, então, da secretaria, não da prefeita, né? A gestora daquela unidade, secretária municipal de educação, e por tratarmos, e volto a ser repetitivo, por tratarmos de contas de gestão daquela unidade, isso deveria ser apreciado pelo plenário, né? Deveria ser apreciado pelo plenário. Mas, enfim, são essas as colocações que eu tinha para fazer e dou por encerrada a minha fala por hora, presidente. Excelência, eu entendo, eu vou submeter essa questão de ordem, mas ainda a título de esclarecimento, continuando, foi nomeada como inspeção auditoria, mas, na verdade, a natureza jurídica do que foi feito na prática foi de inspeção em atos parciais de gestão da gestora maior do município, ao meu sentir. Tanto é que traz situações em que relacionadas a cumprimento de MDE e de Fundeb. Esse é o nosso entendimento. Quanto a Vossa Excelência entender o que seja auditoria ou inspeção em loco, a gente não discorda quanto a isso. Mas acontece que o normativo do Tribunal de Contas, o regimento interno, a partir do artigo 178, ele faz uma diferenciação quanto a isso. E quanto a isso, eu não posso me afastar, a não ser que haja alteração aqui. E no artigo 183, Excelências, ele vem assim posto. Esse artigo 183 está lá na seção 8ª das inspeções e auditorias. Diz assim, falando das inspeções. No artigo 183 diz: os processos com instituição concluída não serão convertidos em processo administrativo, estarão em condições de serem submetidos a julgamento. Então, aqui parece-me claro que as inspeções, apesar de concordar com o senhor parcialmente, quanto à inspeção ser apenas um método, um braço da auditoria, nos achados, na evidenciação dos achados da auditoria. Mas o nosso regimento, ele
entende de forma diferente, diz mais, e diz que nós também julgamos. Então, em função disso, que eu trouxe para esta Câmara, entendendo que seria da competência da Câmara, trazendo o caso que a gestora do município é uma gestora falecida, fazendo todo arrazoado, claro, fazendo a verificação do que foi feito pelos técnicos, relembro, sem nenhuma comprovação documental. E, ao meu sentir, nem indiciada de nada do que afirmaram, a não ser a questão dos balanços orçamentários financeiros elaborados pelo ente, por assim dizer, pela gestora. Esse sim, por eles, e não feito, por assim dizer, por nós, pelo Tribunal de Contas, a falta de documentação que lhe desse substrato. Em razão disso é que eu estou trazendo para o Pleno, como julgamento, desculpem, para a Câmara, por entender que se encaixa lá no artigo 7º, inciso 8º, que é uma fiscalização. A fiscalização, em nosso caso, é gênero, parecer pré-fiscalização, contrato de fiscalização, inspeção de fiscalização, auditoria de fiscalização, ato de pessoal de fiscalização. Nos nossos normativos, assim que entendo, assim que compreendo que fiscalização é o gênero. Tudo mais são espécies de fiscalização. No meu sentido, aliás, como está, inclusive, posto na ordem constitucional, quando se refere até o legal a outras fiscalizações. Então, é nesse sentido que trago, mas, como Vossa Excelência, atendendo ao pedido de Vossa Excelência, eu agora submeto continua em discussão. Quem quiser entrar na discussão, por gentileza, pode ficar à vontade. Conselheira Rosa, conselheiro Alberto, o Enzo, se quiser participar novamente. Excelência, Se não tiver... Pois não, Excelência. Eu prometi que ia encerrar minha fala e, de fato, vou encerrar minha fala. Sim. Mas apenas para lembrar que eu estou solicitando a Vossa Excelência coloque em votação duas questões preliminares, com questões de ordem. A primeira relacionada à competência da Câmara, no entender, se trata de uma competência do plenário. E o segundo, a necessidade de citação da secretária ou do secretário municipal de educação, que não houve. Tá? Vossa Excelência se referiu que o Pleno já julgou separadamente, não sei se me entendi bem, foi a conta de um gestor de fundo, foi isso? Ou que não é fundo? De fundo. Fundo previdenciário? Eu acho que teve um do penitenciário, teve um da Polícia Civil. Inclusive, o relator, Vossa Excelência, pediu vista, o relator foi o conselheiro... Não, Excelência, mas Polícia Civil é de caráter estadual. Aí a situação é um pouco diferente. Mas não foi o governador, é isso que eu estou dizendo, foi o representante da unidade gestora. Mas eu estou dizendo que o tribunal, não me recordo, pode ser que você não esteja correto, nunca aconteceu um julgamento de contas de gestão de secretário municipal, foi isso que eu afirmei. Quanto ao governador e ao município de Maceió, e até acho que também deveria ser contra Arapiraca, por ser maior, e haver perfeitamente esta separação dos seus atos, há a possibilidade que façamos esse julgamento das contas de gestão de cada um, do secretário de Educação, de Saúde, mas a lógica é a mesma, cidadania, mas o que não aparenta ser válido ou verídico para os secretários municipais. A lógica é a mesma, conselheiro. Mas, não, Excelências, mas aí, como já até conversamos a respeito, tem a questão que em municípios menores, essa divisão ela não parece ser válida, não parece ser aplicável. E isso nós temos já discutido a respeito nesse sentido. Mas, vamos encerrar a discussão, eu submeto as suas duas questões de ordem, caso ninguém queira mais falar a respeito, eu submeto. Presidente. Pois não, Excelência. Presidente,
Na verdade, os argumentos trazidos tanto por Vossa Excelência quanto pelo conselheiro Rodrigo são bastante fortes e guardando razoabilidade na forma que são defendidos, mas infelizmente não foram suficientes para que o nosso entendimento ficasse definido. E em virtude disso, convênio de Vossas Excelências, peço a vista do processo. Excelência, então, o processo em vista, conselheira Rosa, que fica consignado em pauta, e o conselheiro Rodrigo arguiu essas duas questões de ordens que, no retorno, merecem ser enfrentadas pelo plenário desta Câmara. Ok? Essas questões exatamente foram importantes para que nosso pedido de vista, presidente. Perfeito, Excelência. Excelências, eu tenho 12h40, só um minutinho, por gentileza. Deixa eu me situar aqui. Deixa eu verificar. Tenho o processo 2298 de 2020. Tenho que fazer uma verificação aqui na pauta para ver se eu posso relatá-lo, se não é um problema de advogado. Aparentemente aqui a situação foi solucionada, é uma denúncia, representação da empresa Resolve Limpeza e Manutenção Limitada, consta o nome do denunciado, assim como o do advogado. Acredito que não teria problema para a relatoria no dia de hoje. Cuida de denúncia com pedido de medida cautelar, protocolado em março, pela empresa Resolve, 9 de março de 2020, pela empresa Resolve Limpeza e Manutenção Limitada, por intermédio do seu representante legal, em face do diretor da Companhia de Saneamento de Alagoas Casal, em decorrência de suposta legalidade na execução do contrato 157 de 2017, em aparente afronta aos mandamentos contidos na Lei 8.666 de 93. A denunciante alega que, ao se apresentar para o trabalho no dia 1º de março de 2020, foram impedidas de adentrar as dependências da contratante, sob justificativa de término da relação contratual, sem que, contudo, tenha havido prévio aviso sobre as suas circunstâncias, uma vez que, em suas alegações, o contrato em apreço 57 de 2017 estaria ainda em vigor, produzindo seus efeitos, e que, mesmo até a data da interposição da denúncia, não havia sido formalmente contactada pela Casal sobre o fim do pactuado. Vale salientar que o objeto do referido contrato se refere à prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de esgotamento sanitário em unidades da Casal, dividido em 2 lotes, de valores, lote 1 de 6.400.000, estou arredondando para mais, lote 2 de 2.400.000, fazendo um total de 8 milhões de reais, período de 12 meses, alegadamente indicados no edital de concorrência 7 de 2007. Lote 1 atenderia Unidade de Negócio Araguá, Farol Benedito Mendes. Lote 2, Unidade de Negócio do Leste, sediado na cidade de Rio Largo, Agreste, em Arapiraca, Serrana, sediado em Rio dos Índios, Bacia Leiteira, sediado em Santana do Ipanema, e Sertão, em Delmiro Gouveia. Sucintamente, o denunciante alega o descumprimento dos termos contratuais nos seguintes pontos: na medição e na apuração de horas produtivas e improdutivas, na abusividade das multas contra si aplicadas e no consequente enriquecimento sem causa da contratante. Esse relato faz ainda algumas suposições relativas à empresa contratada pela Casal para execução de objeto distinto, o qual supostamente estaria se ocupando em realizar os serviços destinados ao denunciante, em desvio de finalidade, fazendo constar a cópia dos autos do contrato em comento,
mas nenhum outro dado ou documento capaz de confirmar o alegado. Decorrente de fatos apontados, relaciona infrações aos artigos 89, 90, 92, 95 e 97 da Lei de Licitações, ao tempo que imputou a subsunção do sujeito ativo na precisão constante do artigo 319 do Código Penal. Conclui, pugnando pela admissibilidade da denúncia, com deferimento da cautelar, de forma monocrática, bem como pela determinação do pagamento dos valores reclamados, pelo conhecimento da ilegalidade da multa, com devolução dos valores retidos, especificamente quanto ao gestor denunciado, pelo seu enquadramento no crime de prevaricação, em vista do descumprimento da lei de licitações, citando para se apresentar a manifestação. Ainda pela apreciação do pleito pela Corte, com submissão aos órgãos técnicos, a fim de que informe se há procedimento em andamento relativo a tal substituição. Em 11 de março de 2020, por intermédio do protocolo tal, fez constar dos autos cópia do contrato 159 de 2007, firmado em 2018, com previsão de vigência por 12 meses, cópia da ordem de serviço, subscrita também em fevereiro de 2018, que autoriza a execução do contrato, e a cópia do contrato 146, firmado com a empresa Martin Log Transportes Limitada, firmado em 2017, que seria de objeto distinto contratada para substituí-la. Após realizada a admissibilidade pelo tribunal, pela presidência, o processo foi junto ao Ministério Público, se manifestou através do parecer 3840 de 2020. É o relatório. Doutor Enio, por gentileza. Senhor presidente, conforme trazido em relatório, trata-se de denúncia feita por empresa contratada pela Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal, e que relata algumas irregularidades na execução contratual e também faz um pedido liminar no sentido da prorrogação contratual. De forma bem simplificada, o Ministério Público exarou parecer nos autos, o parecer 3840 de 2020, a lavra da doutora Estela Mero, entendendo estarem presentes os requisitos para a admissibilidade da presente representação. Entretanto, pelo indeferimento da cautelar pretendida pela empresa denunciante, tendo em vista que a prorrogação contratual, em que pese haver a possibilidade de prorrogação em até 60 meses do referido contrato, a prorrogação com o aditivo de vigência, ele é uma faculdade da administração e não uma obrigação para com o contratado. Não estando presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, tanto do fumus boniuris quanto do periculum in mora, o Ministério Público opinou pelo indeferimento da medida cautelar, mas pelo juízo positivo de admissibilidade da presente representação, tendo em vista as demais irregularidades noticiadas pela empresa contratada, e que, após o juízo de admissibilidade feito por esse colegiado, os autos sejam devidamente instruídos pela diretoria técnica competente, com a oitiva dos responsáveis e elaboração de relatório técnico conclusivo e, posteriormente, devolução dos autos ao Ministério Público de Contas para sua manifestação final de mérito. Essa manifestação, senhor presidente. Excelências, eu peço licença para falar da competência. Esta resta evidente, judicionado Tribunal de Contas, ato de gestão por ele praticado. Quanto à admissibilidade, corresponde ao disposto em normatização, tendo em vista as situações apresentadas, os fatos merecem apuração, tendo em vista a eventual substituição aparentemente graciosa ou até empresa contratada para um fim
e, segundo a informação colocada, para executar trabalhos outros que não aqueles para contratados, em prol da proteção, do resguardo do interesse público. Acreditamos que o tribunal, de fato, deva fazer essas solicitações. E também, o doutor acho que acabou não falando, mas também no parecer, há uma possibilidade também de se verificar a questão de eventual pagamento em contrariedade à normatização da lei de licitações, aquela questão da ordem cronológica. Em função dessas situações, acreditamos que nós podemos conhecer, tá, da representação e dar os encaminhamentos necessários, que no caso seria citar o gestor para se manifestar a respeito, juntando a matéria probatória que entenda ou requeira que seja providenciada, e deixando as outras situações para momento posterior ao escoamento do prazo de manifestação. No que pertine a cautelar, parece sim ter razão o Ministério Público que não há elementos para que essa seja concedida, no sentido de que, deixa eu ver se eu conto aqui especificamente para não demorar mais, eu acho que esse item aqui é suficiente. Dos fatos noticiados pelo denunciante, em que pese demonstrarem a relação contratual havida com a casal ante a expedição da ordem de serviço 1 de 2018, datada de fevereiro de 2018, com lastro no contrato 159 de 2017, ambos com as cópias constantes nos atos, na qual se verifica a vigência do prazo de 12 meses, supostamente finalizado em 27 de fevereiro de 2019. Não se comprova a continuidade dos termos ajustados. Então, não havendo esta possibilidade, não se pode olvidar que, de fato, existe previsão de prorrogação de ajustamento dos valores. Contudo, a denunciante não se desincumbiu de comprovar de que forma e por quanto tempo foram alongadas as condições contratuais, impedindo os aumentos regularmente de ser verificada a suposta quebra de vínculo por parte da casal. Pode-se supor, portanto, que ao campo das relações, que o ajuste com efeito perdurou até que fosse impedida de adentrar às dependências da casal, como reclamado pela denunciante, considerando o fato de a contratante ter formalizado os protocolos em outubro de 2019 e março de 2020, com preconceitos dos autos, recebendo os expedientes por intermédio dos quais foram realizadas cobranças dos valores reclamados na presente, passados. Assim, resta-nos conhecer a ausência das condições que autorizariam a concessão da cautelar pleiteada, uma vez que o contrato utilizado como efeito de prova findou em fevereiro de 2019, e mesmo que ponderássemos a sua hipotética renovação, ainda assim teria finalizado em fevereiro de 2020, antes da data apontada pela denunciante na sua narrativa, 1º de março. Ademais, a empresa reconhecidamente não presta serviço à administração, já desde o momento da propositura da demanda, refutando, portanto, o perigo em retardar o seu provimento. Feito estas situações, reiterando, receber a denúncia e indeferir a medida cautelar solicitada e sobrestar o processo no gabinete do relator, escoado o prazo para manifestação para providências que forem necessárias publicizar a presente decisão. É como voto, excelências. Em discussão e julgamento, como votaria a conselheira Rosa, da presente?
Eu falei, posso fazer a colheita, então, do voto do conselheiro Rodrigo. Eu não sei se tem algum problema de internet. O Alberto voltou e a conselheira Rosa voltaram. Então, conselheira Rosa, desculpe, em discussão e votação, como votaria Vossa Excelência? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria o conselheiro Rodrigo Siqueira? Também acompanho o relator, Excelência. Excelência, aprovado. Excelência, peço desculpas, mas tenho um compromisso antes aqui consignado e daquele processo que eu consignei, que não havia possibilidade de relatar, eu farei o adiamento dos outros, com exceção dos atos de pessoal que já foi encaminhado via ofício a vossas excelências e que, tendo em vista que eles percorreram todos os caminhos necessários na Corte de Contas, pareceres, situações favoráveis à sua homologação, também acolho os entendimentos para que nós façamos os devidos registros, homologações, para os seus efeitos legais, com sua publicação e, em sendo o caso, comunicando aos órgãos de origem e ou previdenciários da possibilidade da compensação previdenciária e também da guarda dos documentos originais que os guarnecem. Nesse sentido, que trago o voto em 12 atos de pessoal que já foram encaminhados para Vossas Excelências, que estão pautados para o dia de hoje. Doutor Enio, por gentileza. Senhor presidente, só para consignar os pareceres favoráveis do Ministério Público exarado nos autos em consonância com o pronunciamento da unidade técnica pela concessão dos registros e encaminhamento dos autos aos órgãos previdenciários de origem. Excelências, em discussão e votação. Como votaria a conselheira Rosa Albuquerque? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria o conselheiro Rodrigo Siqueira? Relator, Excelência. Então, aprovados, eu adiei o restante da minha pauta e, encerrada a sessão para o dia de hoje, está franqueada a palavra a Vossa Excelência. Não tendo quem queira fazer uso, então declaro encerrada a sessão comum. Por não, Excelência. Pautado do Conselheiro Alberto. Opa, desculpem. Desculpe, doutor Alberto. Não, eu já relatei, não? Já relatou? Já relatei. Eu fui o último hoje, eu não pedi inversão de pauta hoje, não. É verdade, presidente, perdão. Pois não, conselheiro Rodrigo. Ok, Excelência. Tá, então, está encerrada a sessão do dia de hoje, convocando Vossas Excelências para a sessão no dia normal e desejando a todos saúde, sobretudo muita saúde. Um abraço. Amém. Para todos nós, presidente.